Fala galera, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, né, à nossa mentoria, aprovação para as carreiras policiais. Galera, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a introdução da parte do direito, né? Eu sei que o direito ele tem as suas particularidades, né? A famosa linguagem do direito ou o famoso juridiquês. E assim como você, eu também não nasci gostando do direito, né? Eu aprendi a gostar conforme o tempo foi passando, conforme eu fui estudando ali as matérias do direito. Eu não tenho formação jurídica, né? Minha formação é de marketing, mas eu fiz a minha pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, tá? Então, assim como você, eu aprendi a gostar do direito. Então, o que eu vou fazer? Você vai perceber que as aulas elas vão ser bem diretas, tá? Porque você não precisa aprofundar em nada nesse exato momento. Você vai fazer uma prova objetiva. Em prova objetiva não vem nada aprofundado, principalmente, né, para as carreiras policiais ali nesse primeiro momento que você vai ter com a prova. O que vai aprofundar? É numa fase oral, caso você vai fazer uma prova tenha parte de fase oral, né? Você precisa se aprofundar mais. Você vai fazer uma prova escrita, né? Porque muitas provas têm a prova objetiva, né? Em outro dia marca, agenda-se, né, a prova escrita. Aí sim você precisa começar a aprofundar na parte do direito. Mas a sua prova objetiva não. Então eu vou ministrar essa aula para você como se eu estivesse explicando aqui, ó, para minha filha, a Laura, né? De 5 anos de idade. 5 anos de idade, então tenho certeza que você vai pegar, tá? Principalmente essa parte de introdução na parte do direito que cai em prova, tá? Constantemente tem caído e vai cair na sua prova, eu tenho certeza, uma questão dessa. Bora lá, então? Vamos para a nossa aula, vamos ao que interessa. Galerinha, eu vou pedir para você, né, mais uma vez, seguir a gente nas redes sociais. E está cansado de ver, mas siga a gente aí, se você não seguiu ainda, né? Do professor Lucas Fonseca. Nosso Instagram, lucas.hfonseca, tá? Bora o que interessa então. Galera, direito penal, anterioridade da lei penal. Putz, cara, olha o nome já assusta, né? Anterioridade da lei penal. Mas você vai ver que é bem facinho, é igual tirar doce de criança. Presta atenção, bora lá. O que diz então, né? Aqui no nosso Código Penal, no artigo 1º, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina. E aqui eu quero partir no meio, porque eu quero explicar para você depois. Continuando. E não há pena sem prévia cominação que legal, tá? Então aqui, ó, essa primeira parte, pessoal, ó, nós temos dois princípios aqui em um artigo só. Nós temos a primeira parte e a segunda parte, né? Bem facinho didático para você aqui, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina. Ele está falando do quê? Do princípio da legalidade. Ó, legalidade, tá? Legalidade, ou seja, não há crime, né, sem uma lei anterior que define. Então, para se tornar crime, tem que ter uma lei anterior àquela conduta que você fez. Porque se não tiver nada, né, nada falando que é crime, então não é crime, né? Então, essa primeira parte é a parte da legalidade, tá bom? E continuando, ó, e não há pena, tá? Não há pena sem prévia cominação legal. E o que isso aqui representa, tá? É o princípio da anterioridade. Anterioridade. Ou seja, para aplicar uma pena para você em um crime, né, tem que ter essa pena já prevista em código, tá bom? Então nós temos aqui dois princípios, tá? Nós temos o princípio da legalidade, que é o primeiro aqui, nessa primeira parte, e a anterioridade, tá? Eu só fiz aqui para você entender uma pequena introdução, tá bom? Nós vamos ver, deixa eu até apagar aqui, né? Tira um print aí, depois você passa pro seu caderno aí pro seu resumo, tá? Deixa eu apagar aqui pra não ficar muito poluído. Ó, outra coisinha também que eu já queria adiantar para você, nós vamos usar muito nas nossas aulas dois titermos, tá? O tipificado, chamado tipificado, e o não tipificado. Não tipificado. Ó. Lucas, o que é tipificado? Pessoal, tipificado é tão simples. Ó. Tipificado é aquilo que está tipificado em lei, né? Ou seja, aquilo que está escrito na lei. Ó, escrito na lei, tá? Escrito na lei, escrito no código, tá bom? Isso é ter tipificação, né? Ah, esse artigo está tipificado, essa conduta é tipificada, ou seja, essa conduta está escrita na lei. Automaticamente, né? Consequentemente, o não tipificado é aquilo que não está escrito, aquilo que não está escrito na lei. Nossa, que letrinha ridícula, né? Mas não liguem para a letra, liguem para o conteúdo, tá bom? Então, poxa, esse crime está tipificado na lei. Ou seja, esse crime está escrito na lei, né? Há ali uma codificação, ou seja, aquele crime está escrito no Código Penal, né?
Ah, esse crime não é tipificado, ou seja, esse crime não está escrito no código, tá bom? É só isso, é papum. Nós vamos usar muito esses dois termos, tá? Mas vamos ao que interessa aqui então, o assunto da nossa aula. Vamos lá. Ó, nós estamos falando então aqui, ó, sobre anterioridade, tá? Vamos lá. Então, pessoal, aqui no dia 10/1, presta atenção aqui, né? No dia 10/1, você comete uma conduta, tá? Que você aqui, ó, você joga, ó, jogar papel no chão. Jogar papel no chão. Tá? Essa conduta de jogar papel no chão é uma reclusão de 5 anos de prisão. Nossa, Lucas, tudo isso para jogar um papel no chão? Grava esse exemplo, porque coisas toscas é o que a gente grava, tá? Presta atenção. Isso aqui é técnica de memorização. Coisas toscas e bizarras a gente grava. Então, você está andando na rua, né? Você jogou um papelzinho no chão. Jogou um papelzinho. Vou tirar esses 5 anos aqui, ó. Vamos falar só da conduta por enquanto. Então você foi e jogou, né, um papelzinho no chão, maravilha. Até o momento, então, não havia nada tipificado, né? Você já aprendeu, ou seja, não havia nada que estava no código falando que era crime no dia 10 de janeiro, tá bom? Um dia após, tá? Passou-se aqui, ó, um dia após, dia 10, ou seja, no dia 11, né? Aí veio falando que jogar papel no chão, tá? É uma pena de reclusão. Ou seja, né, começar em regime fechado, reclusão do quê? De 5 anos. Tá? 5 anos. Reclusão de se vai ficar preso durante 5 anos para jogar papel no chão. Nossa, meu Deus do céu. Né? É isso aí. 5 anos de prisão, tá bom? Um dia depois que você jogou papel no chão. Tá? Agora, passado-se o tempo, você está andando na rua. Né? Você está andando na rua. Aí lá no dia 15 de janeiro, você joga o papel no chão. Aí você foi e jogou o papel no chão. Ó. Jogou papel no chão. Pessoal, o que vai acontecer com você? Né? Vamos voltar para a gente ver. No dia 10 de janeiro, não tinha nada, não tinha previsão nenhuma. E você jogou o papel no chão. Né? Coloca aqui, ó. Você jogou o papel no chão. Não tinha nada tipificado. Né? Nada. Lá no dia 11, um dia depois, né? Um dia depois que você jogou o papel no chão, um dia após, veio uma lei falando, né? Veio uma lei falando que a partir de hoje, se você jogar papel no chão, né, você vai ficar preso durante 5 anos, né? Reclusão de 5 anos. Aí lá no dia 15, você foi lá ali no botequim da esquina da tua casa, comprou uma balinha de iogurte, né? Abriu a bala e jogou o papel no chão. Pessoal, o que vai acontecer com você? Né? Você vai ser preso. Porque agora está tipificado, ou seja, agora aquela conduta de jogar papel no chão está na lei, né? Ela está na lei. Ou seja, agora você vai ter uma pena do quê? De reclusão de 5 anos, né? Por jogar papel no chão, tá bom? Então veja que nesse período aqui, né, de que não havia uma lei específica de jogar papel no chão, você poderia, né, cometer sem problema algum, Agora, tudo aquilo que vem após a lei, né, quando você comete, tá bom? Você vai ser julgado por aquela lei. Então, aqui no dia 11 veio essa lei. Então, no dia 15, jogou papel no chão, você vai ser julgado pelaquela lei, né, que entrou em vigor no dia 11. Então, tá vendo? Então, nós temos aqui, na verdade, um ponto central, né? Aqui, ó, é que quando nasce a lei nasceu aqui, ó. A lei nasceu aqui, nesse ponto central. Tudo que é anterior a ela não é crime. Tudo que vem após ela, né, acaba se tornando crime. Nós chamamos isso do quê? De anterioridade da lei penal. Anterioridade da lei penal. Ou seja, tudo aquilo que vem, né, o que é antes da lei não é crime. Aquilo que vem depois da lei é crime. Viu como que é fácil? Show, né? Agora eu preciso falar uma coisa para você muito importante. Nós temos também no direito um termo chamado vacatio legis. Olha que nome estranho. Toda vez que fala de vacatio legis, né, eu lembro de uma vaca. E aqui eu vou desenhar para você uma vaquinha. Ó. Vaca não tem chifre. Tem chifre, pessoal? Não sei. Acho que só boi tem chifre. Sei lá. Mas essa aqui é minha vaquinha. Minha vaquinha, ó. Minha vaquinha. Então, ó. Boizinho de chuchu, né? Boizinho de chuchu. Presta atenção, galera. Presta atenção. Quando fala de vacatio legis, né? Para eu poder gravar, eu lembrava sempre de uma vaca. Vacatio lembra vaca. Para mim era isso. Então grave isso aí, tá bom? Para você gravar. Toda vez que você vê esse termo de vacatio legis, o que significa? Pessoal, é fácil demais, é igual tirar doce de criança. Igual eu falei, explicando igual para minha filha de 5 anos, ela vai entender. Ó, presta atenção. Você foi e jogou papel no chão aqui no dia 10/1. Ó, dia 10/1, você jogou papel no chão. Tá bom? Maravilha.
e não era crime, tá? Lá no dia 15, veio a lei falando que é crime. Crime do quê? De 5 anos, 5 anos de reclusão. 5 anos de reclusão, tá? Então aqui você jogou papel no chão. Jogou papel no chão. Ó, jogou papel no chão, tá? Então no dia 10 jogou papel no chão, beleza? Lá no dia 15, então, veio uma lei falando que jogar papel no chão é crime. E como você aprendeu agora em cima, né? No exemplo anterior, tudo que acontece antes da lei não é crime, né, pessoal? Porque não tinha uma lei tipificada. O que é tipificado? Aquilo que está na lei. Ou seja, essa conduta de jogar papel no chão, ela não era tipificada, porque não existia uma lei, não estava no código. Então, ela não era tipificada jogar papel no chão, no dia 10. Lá no dia 15, veio essa lei, que agora jogou papel no chão, é reclusão de 5 anos de prisão, né? 5 anos, tá bom? Só que essa lei fala que ela só vai entrar em vigor, presta atenção, ó. Ela só vai, aqui, ó, essa nova lei do dia 15, ela vai entrar em vigor, ou seja, ela vai começar a valer lá no dia 31. Né? Ela fala que tem 15 dias aqui, ó, 15 dias do quê? De vacatio legis, tá? 15 dias de vacatio legis, tá bom? Então, se essa lei, ela para entrar em vigor, ela tem 15 dias de vacatio legis, né? Ou seja, ela vai entrar em vigor daqui 15 dias. 15 mais 15, 30. Como janeiro só vai até 31, né? Ou seja, no dia 30, né? Até o dia 30 de janeiro, tá bom? Essa lei, ela, por mais que ela já seja publicada, mas ela não entrou em vigor, só vai entrar em vigor daqui 15 dias, tá? Ou seja, no dia 31. Se você cometer o crime, jogar o papel no chão no dia 31, você vai ter pena de 5 anos de reclusão. 5 anos de reclusão, tá? No dia 31. Lucas, mas e do dia 30? E do dia 15 até o dia 30, esse período que ficou entre a publicação da lei e a lei entrar em vigor a 15 dias depois. Esse período, pessoal, esse ato nós falamos, né, é chamado de vacatio legis. Então, esse período aqui, ó, é chamado de vacatio legis. O que é vacatio legis, então, resumindo aqui a ópera? Pessoal, vacatio legis é o período em que é publicada uma lei, né, mas ela só vai entrar em vigor daqui a tanto tempo. Esse tempo pode ser 15, 30 dias, aí quem vai determinar, né, ali são os legisladores, aqueles que vão criar a lei, tá bom? Então, retomando. Vacatio legis nada mais é do que um período em que é publicada uma lei, tá? Então, por exemplo, publiquei uma lei no dia 15 e dou 15 dias para ela entrar em vigor. Ou seja, do dia 15 ao dia 30, né, esse tempo entre esses dias é chamado de vacatio legis. Você pode cometer o crime que você não vai ser punido. Por quê? Ela só vai entrar em vigor, né, daqui a 15 dias. Ela só foi publicada, tá? Mas ela só entra em vigor daqui a 15 dias. Ou seja, se você cometeu o crime nesse tempo, né, entre o dia 15 e o dia 30, você não vai ser preso. Só vai ser preso a partir do dia 31, que é quando passa esse 15 dias do quê? De vacatio legis. Maravilha, pessoal? Entenderam? Então vamos continuar a nossa aulinha aqui. Ó, vamos falar agora sobre retroatividade da lei penal, tá bom? Quando fala de retroatividade, vem de retrô, né, pessoal? Aquelas festas retrô, ou seja, festas, né, que lembram o tempo passado, né? Bora lá então, que é facinho também. Ó, retroatividade da lei penal. O que diz o artigo 5º da nossa Constituição Federal? A lei penal não retroagirá, ou seja, a lei penal ela não vai voltar para trás. Salvo, né, para o quê? Beneficiar o réu. Então, ou seja, a lei ela não volta, salvo para beneficiar o réu, tá bom? Então, por exemplo, tá? No dia 10 de janeiro, você comete a conduta A. Você cometeu aqui a conduta A, né? E estava tipificado, ou seja, já aprendeu, ou seja, estava no código, né? Estava ali codificado que essa conduta A que você cometeu no dia 10 de janeiro, ela tem reclusão de 4 a 6 anos. De 4 a 6 anos, tá bom? Reclusão de 4 a 6 anos. No dia 10 de janeiro. No dia 11 de janeiro, um dia depois, vem uma nova lei, que ó, no dia 11 de janeiro, veio a nova lei Y, né? Veio a lei Y falando que esse mesmo crime, tá? É um crime só, pessoal.
Vamos colocar o crime aqui do quê? De jogar papel no chão. Jogar papel. Ó, papel no chão. Essa é a conduta, tá? Esse é o crime. Então, vamos lá, voltando aqui, ó. Então, já temos aqui um crime, ó. Então, no dia 10 de janeiro, tá? Jogar papel no chão é reclusão de 4 a 6 anos. Maravilha? No dia 11, um dia depois, veio uma lei falando que, no dia 11, né, do mesmo mês, um dia depois, veio uma lei falando que essa conduta de jogar papel no chão não tem mais 4 a 6 anos de reclusão, mas sim de 1 a 3. Ou seja, ficou mais branda, né? Ficou mais leve ali a pena. Agora é só de 1 a 3. Jogar papel no chão, né? A gente viu aqui que 4 a 6 anos é muito, agora vai ser de 1 a 3 anos, tá bom? Só que o seu julgamento, né? Então você cometeu aqui a conduta no dia 10 de janeiro, mas você só foi julgado, pega a linha aqui, ó, só foi julgado no dia 15 de janeiro. No dia 15, né? Por qual lei você vai ser julgado, pessoal? A lei que é de quando você cometeu o crime, que é de ficar preso de 4 a 6 anos, ou você vai ser julgado sobre a lei, né, que fala que esse mesmo crime, agora, em vez de 4 a 6, é somente de 1 a 3, tá? No dia do seu julgamento, pessoal, você vai ser julgado pela lei mais benéfica, né? Pela lei mais benéfica. Por isso que fala aqui, ó, salvo para beneficiar o réu. Como a segunda lei, ou seja, a lei Y, né, ela tem uma pena mais branda, ela tem uma pena mais leve, né? Você vai ser julgado, né? Você vai ser julgado pela lei mais benéfica, ou seja, de 1 a 3 anos, tá? Então, lembrando aqui, ó, o que diz o artigo? Ó, o artigo aqui da nossa Constituição, tá? Que a lei, ela não vai retroagir, a lei não vai voltar. Porém, ela só vai voltar para beneficiar o réu, tá bom? Para beneficiar. Então, nesse caso, é um título de exemplo onde o réu foi beneficiado, tá? Onde, quando ele cometeu um crime, ele tinha uma pena de reclusão de 4 a 6, mas durante o período entre cometer o crime, né, e o seu julgamento, veio uma nova lei, que é a nossa lei Y aqui, ó. E essa nova lei Y falou, né, que esse crime de jogar papel no chão que ele cometeu, tá? Agora não é mais de 4 a 6, mas sim de 1 a 3. Deixou a lei bem mais branda, bem mais leve, né? Uma pena bem mais leve. Ou seja, no dia do julgamento dele, ele vai ser julgado pela lei mais leve. Tá bom, pessoal? Isso é o princípio do quê? Da retroatividade da lei penal. Maravilha? Facinho, né? Agora, para a gente encerrar, vamos falar agora sobre abolício crimes. Lucas, que nome é esse? Abolício, vem de abolir, né? De tirar, não existir mais, tá bom? Presta atenção que isso aqui também cai em prova. Vamos falar agora sobre abolício crimes. Bora lá. O que diz o artigo 2º aqui, então, ó, do nosso Código Penal? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior, né, deixa de considerar crime. Ou seja, eu cometi uma conduta hoje. Daqui uma semana, né, vem uma lei falando que a conduta que eu cometi não é mais crime. Então não é mais crime, acabou. Eu não vou ser julgado mais por aquele crime que eu cometi. Por quê? Quando eu cometi, havia crime. Mas veio uma lei uma semana depois e falou que, bom, a conduta que o Lucas cometeu a partir de hoje não é mais crime. Ou seja, acabou meu crime. Né? É isso que está falando aqui. Continuando. Aqui, ó. Cessando, então, em virtude, a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Lucas, o que é isso? Pessoal, vai cessar, então, os efeitos da minha pena. Então, por exemplo, eu cometi uma pena, aqui, ó, o nosso exemplo aqui, ó. Eu cometi um crime, que é jogar papel no chão, né? Jogar papel no chão. Jogar papel no chão. Ó, eu cometi, então, o crime de jogar papel no chão, no dia 10 de janeiro. Tá? Onde a minha pena era reclusão de 4 a 6 anos. De 4 a 6 anos, tá? Só que lá em dezembro, no dia 10 de dezembro, veio uma lei, né, falando que jogar papel no chão não é mais crime. Não é mais crime. O que vai acontecer então, pessoal? Se essa nova lei, né, veio falando que não é mais crime aquilo que eu cometi, eu não vou precisar ficar o quê? Ficar preso de 4 a 6 anos, né? Isso que fala aqui, ó, cessando em virtude, né, dela, o que é da nova lei, né? Ó, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais. O que é efeito penal? É a minha pena. É a minha pena, tá bom? Ou seja, cometi um crime hoje, daqui 6 meses vem uma nova lei falando que aquilo que eu cometi não é mais crime. Os meus efeitos penais, e quais são os efeitos penais? Ou seja, aquilo que seria minha pena não vai mais existir. Por quê? Uma que, né, aboliu. Por isso que fala abolício, ó, abolício crimes, né?
A nova lei que veio aqui em dezembro aboliu a lei lá de janeiro. Então, eu não vou ser mais condenado de 4 a 6 anos de reclusão, tá bom? Isso que é abolir. A palavra é fácil, pessoal. Abolir, abolício. Abolício crimes é de abolir o crime, né? Que anteriormente era tipificado, mas agora não é mais, porque veio uma nova lei e falou que esse crime não é mais considerado crime. Agora, presta atenção no pulo do gato. Galera, presta atenção aqui, anota isso aí. Abolício crimes, pessoal, ou seja, que é abolir um crime que já existe, né? Que a gente aprendeu agora. Ó, abolício crimes beneficiará o réu somente em razão dos efeitos penais, ou seja, somente a pena que eu fui cometido ali a cumprir, né? No caso que a gente falou, era de 4 a 6, né? Então, ela vai me beneficiar somente, ó, né, nas minhas penas, ou seja, em razão dos efeitos penais da minha sentença, tá? Agora aqui, ó, continuando, ó. Não excluindo os efeitos extrapenais, né? Extrapenais do meu crime. Como exemplo aqui, ó, coloquei a título de exemplo aqui. Exemplo, obrigação de reparar um dano, tá? Obrigação de reparar um dano. Então, por exemplo, eu estou dirigindo meu veículo, né? E eu atropelo alguém. Essa conduta que eu cometi, tá? Fala que o crime é de 5 a 10 anos de prisão. 5 a 10 anos de prisão, tá? Vou cumprir uma pena, vou colocar reclusão aqui, ó. 5 a 10 anos de reclusão. Aí veio uma nova lei, né? Falando que a conduta que eu cometi, né, de atropelar alguém, não é mais crime. Ou seja, houve, então, a abolício crimes, tá? Então, não vai mais existir. Porém, pessoal, foi determinado que, além de eu cumprir, né, foi determinado pelo juiz que, além de eu cumprir de 5 a 10 anos, né, eu também tenho que pagar os danos morais. Ou seja, eu tenho que pagar uma bicicleta para ele, ó, pagar bicicleta, porque ele estava de bicicleta, eu atropelei um ciclista, né? Eu atropelei um ciclista, nesse caso aqui, ó. Então, eu vou ter que pagar a bicicleta para ele, tá? E vou ter que pagar as custas médicas. As custas médicas, tá? Então, essas duas sentenças aqui, pessoal, né? Nós chamamos, deixa eu apagar essa primeira aqui, ó. Essas duas aqui nós chamamos de efeitos extrapenais, ou seja, né? São extrapenais. Então, a minha abolício crimes, ela vai abolir somente os meus efeitos penais, ou seja, que são a pena que eu vou cumprir, tá? Não vou cumprir mais, eu saio da cadeia, porque a nova lei falou que não é mais crime aquela atitude que eu cometi. Porém, os efeitos penais, eles vão continuar, ou seja, eu vou ser solto, não vou ficar preso, mas eu vou ter que ainda pagar a bicicleta do rapaz e ainda vou ter que pagar as custas médicas dele, tá bom? Isso aqui é chamado efeitos extrapenais, ou seja, é extra a pena que eu recebi. E qual foi a pena que eu recebi? De 6 a 10 anos, né? Aqui nesse exemplo, de 6 a 10 anos. Então, essa pena de 6 a 10 anos aboliu, não vou mais ter. Mas as condenações extrapenais, na abolício crimes, tá? Na abolício crimes, eu vou ter que pagar. Ou seja, resumindo aqui, ó, abolício crime, abolício crimes, tá? Abolício crimes, ela vai abolir a minha pena, né? A minha pena, minha sentença penal, que é de quanto tempo eu vou ficar preso, tá? Ela vai abolir isso aí. Mas as sentenças extrapenais, ou seja, que é pagar os custos que o juiz pedir para eu pagar, né? Aqui, seja por danos morais, danos materiais, eu ainda continuo pagando, vou ter que pagar sim, tá? Ou seja, abolício crimes só abolui, né? Na verdade, ela só extingue ali as minhas penas, né? A minha pena do crime. Mas as extras penais, ou seja, pagar as indenizações, né, por dano, por exemplo, reparar um dano, ainda permanece, tá bom? Isso cai em prova, pessoal. Grave isso aí, tá bom? Galera, eu espero que você tenha gostado. Deixa eu voltar para mim aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá, pessoal? Eu procurei explicar da maneira mais prática, mais fácil possível para você compreender e entender, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado. Eu encontro você até o nosso próximo encontro e na nossa próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.